Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para o problema 21 do capítulo 2 do Rally de 11ª edição. O enunciado diz assim: de t igual a 0 a t igual a 5 minutos, um homem fica parado e do tempo t igual a 5 minutos até o tempo t igual a 10 minutos, ele anda com vigor ali em uma linha aqui reta a velocidade constante de 2,2 metros por segundo, 2,20 metros por segundo. Quais são a sua velocidade média, a velocidade aqui sendo definida como um vetor, tá? Velocidade vetorial média, a sua aceleração média e a sua velocidade média e a sua aceleração média no intervalo de tempo entre 2 e 8 minutos. Quais são a velocidade média e a aceleração média, os dois vetoriais, né? No intervalo de tempo entre 3 e 9 minutos. Faça um esboço de x por tempo e de v pelo tempo e indique como as suas respostas de A até D podem ser obtidas a partir dos gráficos, graficamente. Bom, vamos então entender aqui como é que é esse problema. Nós temos aqui que do tempo t igual a 0 ao tempo t igual a 5 minutos, esse homem vai ficar parado. Tá? A velocidade dele então vai ser 0 metros por segundo nesse intervalo de tempo. E ele vai permanecer parado num ponto que eu vou chamar de x igual a 0. Tá? Na equação horária dele aí, eu vou ter x igual a 0 entre t igual a 0 e t igual a 5 minutos. E a velocidade dele, né, pensando aqui em termos de velocidade por tempo, também vai ser 0 nesse intervalo de tempo. Ele está parado. De t igual a 5 minutos a t igual a 10 minutos, aí ele começa a se mover uma velocidade constante de 2,20 metros por segundo. E aí, como é que fica a equação horária, né? Como que fica aqui a posição dele em função do tempo? Bom, se o tempo no tempo inicial t igual a 0, ele está em 0, aqui o x inicial, né, é 0 também. Então, o que vai acontecer? A equação x em função do tempo vai ser x0 vai ser 0, mais a velocidade, 2,20 metros por segundo, vezes o tempo. Só que na equação aparece t somente aqui se eu estiver considerando que meu t0 é 0. Só que o meu t0 aqui é 5 minutos, tá? Então, eu tenho que colocar t menos 5 minutos para levar em consideração que, por exemplo, para t igual a 5, eu tenho x igual a 0. Ele ainda está em x igual a 0 para t igual a 5. A partir de t igual a 5 é que eu vou ter a minha posição mudando, que ele começa a andar com velocidade de 2,20 metros por segundo. Para t menor do que 5 minutos, ele vai ficar com x constante igual a 0. Na letra A, ele pede a velocidade média entre os instantes de tempo 2 e 8 minutos. Bom, entre esses instantes de tempo, né, o meu ΔT vai ser 8 menos 2, 6 minutos. O ΔX, que eu preciso calcular aqui para calcular a velocidade média, ΔX um deslocamento, tá? Posição final menos inicial, como eu estou num problema unidimensional, se ele tiver um sinal de menos, significa que esse deslocamento está apontando no sentido contrário àquele do crescimento do x, né? Contrário ao sentido positivo
do meu x, que é o meu eixo de referência. Se ele estiver positivo, aí ele está no mesmo sentido do crescimento do x ou no sentido positivo do eixo de referência que eu estou chamando de x. Bom, o ΔX, o x inicial, que normalmente a gente chama de x0, é quem? Bom, x0 é 0. Né? Para ter, ele vai ser 0 entre 0 e 5 minutos. Eu estou querendo calcular aqui em t igual a 8 minutos, então é depois de t igual a 5 minutos. Eu tenho que então usar essa equação aqui para a posição em função do tempo. Tá? E eu obtenho x igual a 2,2 metros por segundo, que multiplica 8 minutos menos 5 minutos. Então ele vai ter andado por 3 minutos a uma velocidade de 2,20 metros por segundo, transformando 1 minuto em 60 segundos. Corta aqui as unidades, eu fico com 2,20, que multiplica 3 vezes 60. Segundo corta, eu fico só com metro. Isso vai dar 396 metros. Vamos calcular aqui, usando a calculadora. Vamos ver. 2,20, que multiplica 3, que multiplica 60. 396 metros. Essa vai ser a posição final. Então, voltando aqui, a posição final é 396 metros, a posição inicial é 0 metros. Eu divido tudo por 8 menos 2 minutos, que foi o intervalo de tempo que ele me pediu. De 2 até 5 ele está em 0, de 5 até 8 ele começa a se mexer, e eu calculei aqui qual que é a posição que ele atinge. O x final é 396 metros, o x inicial 0 metro e intervalo de tempo é 8 menos 2. Quando eu quero calcular velocidade vetorial média, é desse jeito, é deslocamento pelo tempo. 396 metros dividido por 8 menos 2, 6 vezes 60, transformando esse 1 minuto em 60 segundos. E aí eu obtenho 1,1 ou 1,10 metros por segundo. Fazendo a continha aqui, nós vamos ter então 396 dividido por 6 dividido por 60. 1,1 metros por segundo, como a gente obteve aqui. Na letra B, ele pede a aceleração média. A aceleração média é ΔV sobre ΔT. Tá? Agora eu estou interessado na velocidade no instante final, que é 8, e na velocidade no instante inicial, que é 2. Ora, no instante final, 8 minutos, a velocidade é 2,2, ela é constante, né? Velocidade constante. No instante inicial, que é no tempo 2 minutos, ele ainda está parado, então é 0 metros por segundo. Então, em cima, no numerador, ΔV vai ser 2,2 menos 0 metros por segundo, e no denominador eu vou ter o mesmo que eu tive aqui, 8 menos 2 minutos. 8 minutos menos 2 minutos. Eu vou ter então 2,20 metros por segundo dividido por 6 minutos, 1 minuto e 60 segundos. Faço de novo aqui, e aí eu obtenho que a minha aceleração vai ser, vamos fazer as contas. Aqui eu tenho 2,20 dividido por 6 dividido por 60. Isso me dá a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tá? O segundo está no denominador, então metros por segundo ao quadrado. Mais 6,11 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado é o mesmo que 6,11 milímetros por segundo ao quadrado. Então, esse 10 a menos 3 é o mesmo que mili, né? O prefixo mili quer dizer multiplique por 10 a menos 3.
Então eu fico com 6,11 milímetros por segundo ao quadrado. Bom, ele me pediu que na letra C a velocidade média agora para ter entre 3 e 9 minutos. Tá? Então, os dados são os mesmos, só que agora, ao invés de 2 a 8, ele quer de 3 a 9. Bom, velocidade média, ΔX sobre ΔT. O x eu vou calcular novamente, só que agora, ao invés de 8, eu vou ter 9 minutos. 2,20 metros por segundo, que multiplica 9 minutos menos 5 minutos. Isso vai dar 2,20 metros por segundo vezes 4 minutos. 2,20 metros por segundo, que multiplica 4 vezes 60 segundos. 1 minuto são 60 segundos. Para a gente obter essa distância, ó, corta em metros. Eu vou ter 528 metros. Vamos ver? 2,2 que multiplica 4, que multiplica 60, dando os 528 metros. Bom, antes ele tinha andado até a posição 396, agora ele andou até a 528, porque eu considerei 1 minuto a mais aqui, tá? E eu considerei 1 minuto a mais na porção aqui do tempo em que ele estava andando, né? Aqui em 2 e em 3 minutos ele estava parado ainda. Então ele andou um pouco mais, chegou até a posição 528. Então, para calcular a velocidade média, agora vai ser 528 menos posição final, menos a posição inicial, continua sendo 0, isso em metros, e intervalo de tempo, 9 menos 3, 6 minutos. 6 minutos são 6 vezes 60 segundos, porque 1 minuto é igual a 60 segundos, e aí, fazendo essa continha, a gente obtém 1,47 metros por segundo. 528 dividido por 6, dividido por 60, 1,47 metros por segundo. Na letra D, ele pede agora a aceleração média nesse intervalo de tempo. ΔV sobre ΔT. ΔV, V final é 2,20, a velocidade é constante, né? V inicial é 0, isso em metros por segundo. Instante de tempo final, 9. Instante de tempo inicial, 3. 9 menos 3 minutos. Eu vou ter 2,20 metros por segundo, que divide 6 vezes 60 segundos. 1 minuto são 60 segundos. E eu obtenho os mesmos 6,11 milímetros por segundo ao quadrado. A aceleração média é a mesma do que no intervalo de tempo entre 2 e 8 minutos. Tá? Isso porque a velocidade aqui é constante. Tá? Na velocidade estava 0 e passou a ser 2,20 de 5 a 10 minutos. Bom, eu calculei primeiro de 2 a 8. Então a variação era 2,20 menos 0 na velocidade, o mesmo que aqui. E o ΔT, a variação de tempo, foi a mesma, né? Aqui 6 minutos e lá entre 2 e 8, 8 menos 2 também é 6. Então por isso que deu o mesmo valor. Ele pede na letra E para a gente fazer o gráfico de x por t e de v por t. De x por t, como é que fica? X em metros, t em minutos aqui, tá? Só tomar cuidado porque aqui eu coloquei em minutos para não ter que multiplicar por 60 aqui, tá? Mas nas contas, para você achar os mesmos valores, você vai ter que fazer essa conversão de minutos para segundos. Como é que fica? Entre 0 e 5 minutos, ele está parado. Então, o x é igual a 0, entre 0 e 5 minutos, ele está parado ali na origem. E a partir de 5 minutos até 10 minutos, ele começa a andar com uma velocidade tal que, quando ele chega ali nos 8 minutos, ele está em 396 metros. Quando ele está em 9, ele está em 528, se não me engano, né? Foi o que a gente calculou.
Ali, para velocidade, a gente tem entre t igual a 0 e 5 minutos, velocidade 0 metros por segundo. Entre t igual a 5 e 10 minutos, velocidade 2.20 metros por segundo. Como é que eu obtenho o mesmo que a gente obteve lá na letra A e na letra B, usando o gráfico? A velocidade média é, no gráfico x por t, é ΔX, que é esse cateto aqui, essa variação em x, dividido por ΔT, esse outro cateto aqui, desse triângulo retângulo. Tá? Ou seja, é a inclinação dessa reta que liga esses dois pontos, o ponto 2, 0 ao ponto 8, 396. Isso vai dar exatamente aquele valor que a gente encontrou ali, 396 dividido por... Aqui vai dar em metros por minuto, só fazer a conversão você encontra o mesmo valor. 396 dividido por 6 metros por minuto. Para o caso da velocidade, olha como é que fica. ΔV sobre ΔT, eu tenho ponto 2, 0, ponto 8, 2.2. ΔV, esse cateto, ΔT, esse outro cateto desse triângulo retângulo formado por essa reta que liga os dois pontos de interesse, e interpretando aqui é justamente ΔV sobre ΔT, a inclinação também dessa reta no gráfico V por T. No gráfico X por T, a inclinação da reta então me dá a velocidade média. Se eu fizer a derivada em qualquer ponto aqui, eu vou ter a velocidade instantânea, né? E aqui no gráfico V por T, o que eu tenho, a inclinação da reta aqui, dessa reta vermelha, me dá a aceleração média entre esses dois instantes de tempo. Se eu faço a derivada, eu vou ter a aceleração instantânea. Veja que a derivada aqui é 0 aqui e 0 aqui. É sempre 0. Ou seja, eu não tenho aceleração nesse movimento, é um movimento uniforme, velocidade constante. Já nas letras B e D, veja, para aceleração, por que deu igual? Porque a inclinação da reta era igual. Graficamente é assim que a gente vê que o valor deu o mesmo, apesar dos instantes de tempo serem diferentes, a inclinação é a mesma. Já a inclinação aqui para o gráfico da posição em função do tempo não é a mesma, né? Entre 2 e 8 eu tenho uma inclinação, e entre 3 e 9 eu tenho outra inclinação. Lá era 396 menos 0 sobre 6, e aqui eu tenho 528 menos 0 sobre 6. É um número que vai dar maior, né? 528 é maior que 396. Estou dividindo pelo mesmo 6, né? Então a inclinação vai dar maior, sim. E a gente vê isso graficamente aqui, né? A inclinação da reta é maior para o caso em verde aqui, para o caso das letras B e D, né? C e D. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o problema 21 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Se gostaram, deixe aí o seu like, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para apoiar o nosso canal e que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Valeu!